tarde a todos. Hoje venho falar-vos sobre o livro Violetas na Janela, mais precisamente dos capítulos 21 a 27. É um livro ditado pelo espírito Patrícia, psicografado pela médium Vera Lúcia. O idioma do livro é em português. Foi escrito em Brasil, São Paulo, publicado pela editora Petit, no ano de 1993. É do género ficção, drama e romance e o assunto é o espiritismo. Algumas curiosidades acerca deste livro. Este livro tornou-se um best-seller brasileiro. Em 1997 a editora vendeu 300.000 cópias e em 2004 as vendas passaram para 1 milhão de cópias. A médium doa os direitos do livro para entidades carentes de valor reconhecido pela sociedade. O sucesso do livro culminou na adaptação da história para o teatro, em que Violetas na Janela foi estrelado por Ana Rosa e tornou-se um fenómeno de bilheteira no Rio de Janeiro e em diversas cidades do Brasil. Uma atriz bastante conhecida das telenovelas brasileiras. E vou começar com uma breve introdução ou contextualização do livro e depois especificamente no resumo e no estudo dos capítulos que já vos indiquei. Então, Patrícia Braghini, penso que é assim que se pronuncia, era uma jovem espírita de 19 anos, filha de José Carlos e Anésia Alba. Vítima de um aneurisma cerebral, Patrícia faleceu em sua casa. De acordo com a visão espírita, o tempo da moça naquele corpo físico se acabara e era chegada a hora do espírito dela retomar a casa. O enredo do livro Violetas na Janela é narrado pela jovem já desencarnada e através de sua tia, que vai assinar esta psicografia e tem algumas passagens também com ela durante o livro. Segundo a psicografia, Patrícia, após a morte, foi resgatada por amigos espirituais, que a levaram para a colónia espiritual chamada Colónia São Sebastião, que, segundo os espíritos, é uma das colónias espirituais situadas sobre a cidade de São Sebastião do Paraíso. No desenrolar do livro, Patrícia vai contando o seu processo de desencarnação, desde a hora em que acordou no hospital da colónia, passando pelos primeiros ensinamentos, até ao seu desprendimento da vida da Terra e ligação ao futuro. Patrícia reencontra no plano espiritual a sua avó e um grande amor de outras vidas, Frederico, e além das entidades como Arthur, Maurício e António Carlos, que ajudam Patrícia a se adaptar à vida na colónia, todos estes amigos deste espírito amoroso. De acordo com a jovem, a vida na colónia é simples, mas agradável, tranquila e organizada. Os desencarnados são amáveis, respeitam e ajudam os que chegam. Tudo ali é feito em prol dos outros. Há opções de estudo, trabalho e lazer. A narrativa é bem construída e aponta para o facto de que quem tem uma vida plena na Terra tem também uma transição facilitada. No caso dela, houve uma boa aceitação por ela, da morte por ela própria, e também aconteceu o mesmo a seus familiares. Isto porque estes já tinham o conhecimento da vida para além da morte, que existia vida para além da morte do nosso corpo físico. No capítulo 21, denominado de doutrinação, Patrícia é convidada a assistir a uma reunião espírita no centro que a sua família frequentava e que seu pai presidia. Neste capítulo, relata o momento em que se iniciam os trabalhos do centro na doutrinação dos desencarnados, presenciando esta a orientação e ao socorro aos necessitados. Os trabalhadores do centro haviam resgatado do umbral um grupo de irmãos, do qual Patrícia sentiu dó quando os viu. Mas entendamos que nada é injusto e cada qual passa pelo ensinamento que precisa no seu desencarno. Muitos dos necessitados seriam incorporados. Entre eles, muitos não sabiam que desencarnaram. Uma situação que é bastante recorrente
quando não se tem o conhecimento de que a vida continua. Segundo Patrícia, a diferença entre estar encarnado e desencarnado é fácil de perceber, a não ser que não queiramos entender. Segundo ela, comparando-se com o encarnado, ela sentia-se leve, solta, onde o perispírito é um corpo muito mais delicado e sutil que o material. Mas não esqueçamos aqui que Patrícia já era um espírito mais adiantado, quando comparado com estes irmãos que tinham sido resgatados do umbral. Estas reuniões existem para que o desencarnado, necessitado de auxílio, receba, através deste trabalho mediúnico, chamado de incorporação, a orientação e cura nos trabalhos de caridade. Este é um trabalho que nós designamos aqui como reuniões mediúnicas, mas vistas aqui deste lado, neste livro, no plano espiritual. E como nós sabemos, existem trabalhadores dos dois lados, no plano físico e no plano espiritual. Assim, a percepção de estar encarnado ou desencarnado é essencialmente mental. Mas como há o medo da morte, do desconhecido, o desencarnado muitas vezes mantém-se iludido de que ainda está na carne. A maioria dos que foram socorridos do umbral fizeram maldades, daí se encontrarem no umbral. E tendo a oportunidade, não fizeram o bem, nem a outros, nem a si mesmos. Este bem a si mesmos quer dizer que tiveram a oportunidade de aprender, instruir-se moralmente e religiosamente e não o fizeram. Viveram encarnados sem se preocupar com a desencarnação, sem pensar que fossem obrigados a colher do que plantaram. E muitos de nós não compreendemos que tudo na vida tem um sentido, que existe a lei de causa e efeito e que por isso vamos responder por tudo aquilo que fizemos e inclusive pelo que não fizemos e tivemos a oportunidade de fazer e não quisemos. Mas a desencarnação é natural e é para todos. O corpo morre e a maioria sente-se perdida e perturbada. A desencarnação não pode ser muito diferente do modo de vida que tinha quando encarnado, pois não é por a pessoa desencarnar que se vai tornar uma pessoa diferente ou melhor, é exatamente a mesma que quando se encontra encarnada no plano físico. Quem cultiva a matéria, a ela fica preso. Quem tesourou bens espirituais é um bem-aventurado também no plano espiritual. Não se deve viver encarnado só pensando na morte, mas também não se deve ignorá-la. Não pensar na morte para si e não entender que, seja esta um facto tão normal, acarreta muitas perturbações, porque o perispírito é uma cópia exata do corpo e sente as mesmas necessidades até entendê-las e superá-las. Aqui precisamos de refletir que talvez o mais certo, não é talvez, é mesmo, o mais certo que temos desde o momento em que nascemos é que um dia partiremos. E se tivermos este entendimento acerca da nossa existência, será mais fácil de percebermos o que é a desencarnação. Encerraram-se as doutrinações. Todos serão socorridos, curados e levados para recuperação no Hospital da Colónia. Portanto, ninguém fica sem auxílio. Foi feita a oração de agradecimento e encerramento dos trabalhos, onde os trabalhadores desencarnados do local jogaram fluidos e energias benéficas sobre os presentes. Estes fluidos são maravilhosos, parecendo uma chuva fininha, colorida, que cai do teto, iluminando suavemente o local e onde o aroma é bastante agradável. Esta ação acontece porque os encarnados e mesmo grande parte dos desencarnados ainda não vivem a fé inabalável, nem a fidelidade com Deus, porque se tivessem essa fé, cada indivíduo seria um polo dinâmico de energias balsamizantes, harmoniosas e curativas. Só beneficiam destas energias aqueles que, através do sentimento afetivo, se sintonizam com estas vibrações de amor e afinidades espirituais. E Patrícia relata ainda que, após o encerramento do trabalho no plano físico, o trabalho continua por muitas horas no plano espiritual. Então, daí o
o centro ser um lugar sempre de respeito e silêncio, porque a espiritualidade continua a laborar e a trabalhar, mesmo nos períodos em que o centro se encontra encerrado ao público. Estas visitas que Patrícia realizava eram todas elas autorizadas, porque todos os moradores da colónia necessitavam de autorização para poderem sair e realizarem estas visitas. No capítulo 22, Patrícia fala-nos dos hospitais espirituais e começa por dizer que nas colónias também existem laboratórios de pesquisa e estudo, onde se fazem remédios. São medicamentos que colocam em águas para tratamento a desencarnados e para os encarnados. Sempre que descobrem um remédio, uma nova forma de tratamento, passam o ensinamento, através da intuição, a encarnados, estudiosos e afins. Nas colónias espirituais também existem os chamados hospitais, e seus governantes dão muita atenção ao bem-estar e à saúde espiritual de todos os seus abrigados. Governantes? Sim, porque em todos os locais, até no plano espiritual, tem alguém responsável que orienta e administra para o melhor bem-estar de todos. Assim como no plano físico, um hospital também é sempre um hospital, não é um lugar de alegrias, também não é de tristezas, mas sim de esperanças. E é sempre bom visitar um hospital, em primeiro lugar, para levar o conforto àqueles que se encontram no hospital. E depois porque é através dessas visitas que muitas vezes entendemos o que são verdadeiramente as necessidades e aquilo que podemos e que pode estar ao nosso alcance de fazer para ajudar o próximo. E Patrícia descreve-nos como é um hospital espiritual. Na entrada está a recepção. Ali é informado todo o andamento do hospital, desde onde se acham os trabalhadores e quem são os internados. O hospital tem muitas dependências, alas e pavilhões. As enfermarias são salas grandes com banheiros e bem ajeitadas. Não são todas do mesmo tamanho. Umas são maiores, outras menores. E existem enfermarias masculinas e femininas. Após a recepção, há o salão da oração ou prece, onde os internados oram independentemente da religião que tiveram quando encarnados. Neste salão há uma quantidade muito grande de fluidos salutares, beneficiando os que oram. Na frente do salão de orações há também uma pequena biblioteca com os livros doutrinários e o Evangelho para os que querem ler. As visitas dos que podem levar alegria e conforto, como a de Patrícia, são muito agradáveis para os que estão internados. Muitos, só de ter alguém para falar de suas mágoas e queixas, sentem-se melhores. Contudo, a doação de energia é muita a estes irmãos necessitados. E foi a primeira vez que Patrícia se sentiu cansada desde que chegou à colónia espiritual. Com o decorrer do tempo, tal como Maurício, amigo espiritual de Patrícia, lhe explicou, com a prática e os conhecimentos necessários não se cansaria mais. Mas, na verdade, esta era uma doação de energia constante a estes irmãos necessitados. No capítulo 23 falamos de férias. Como já referi, este espírito amoroso de Patrícia teve um desencarne tranquilo e pôde desde cedo usufruir de um conjunto de benefícios dada a sua boa conduta e a sua elevada espiritualidade. Assim, na sua ânsia de ajudar os outros, foi-lhe possível, enquanto se habituava à vida no plano espiritual, dar aulas aos que infelizmente não tinham ainda alfabetização. Também no plano espiritual existe um período letivo, que termina com uma festa para os que terminaram o curso e com o respectivo período de férias. Falando em calendário, no plano espiritual também existe horário, dia, ano, tudo como os encarnados. As colónias e postos de socorro seguem a marcação do tempo do espaço físico a que estão vinculados. Na verdade, a Terra onde habitamos é uma ilustração daquilo que existe no plano espiritual, só que numa versão ainda menos, digamos assim, evoluída. Segundo Patrícia, no plano espiritual, estes seguem os horários, têm hora para tudo e são obedecidos. Para ter ordem é necessário disciplinas.
E assim há horários para turnos de trabalho, para estudo, etc. Os cursos, como disse, começam no início do ano e normalmente terminam no final do ano. Temos férias ou períodos de descanso. Todos os trabalhadores têm um período após certo tempo de trabalho para descansar ou cuidar de problemas pessoais. Enfim, para dedicar-se ao que quiserem. Temos férias como os encarnados têm, mas nem tanto, assim nos diz Patrícia. E também não são as férias como nós as conhecemos. Mesmo de licença, a maior parte passa o tempo com os entes queridos, encarnados ou desencarnados. Vão visitá-los e muitos os ajudam. Como também podem dedicar-se a outras tarefas e visitar outros locais. Para os novatos na colónia, estas férias são muito importantes, principalmente aos jovens, porque faz parte da sua adaptação à vida espiritual. Este período é livre para fazer ou passá-los como quiser, dentro das normas da colónia. E falando agora no Natal, no capítulo 24. As datas, como nos diz, são guardadas para ter saudades. Épocas de festas em que a família se reúne são marcadas por lembrança e saudade também no plano espiritual. Patrícia recebia muitas orações, recados e incentivos fortes para que fosse feliz. Muitos, como Patrícia, pareciam sentir uma pequena culpa por estarem bem e os entes queridos não. Entretanto, não se pode pensar assim. Deve sim preocupar-se em estar cada vez melhor, aprender, saber, porque só assim pode distribuir alegrias. O Natal na colónia é lindo. Jovens e crianças organizam recitais, danças, palestras, encontros para conversar e ouvir músicas. Isto é, para que se ocupem o tempo e não sintam a saudade dos encarnados. Distraem-se, suavizando as suas próprias lembranças. Muitas das canções apresentadas são conhecidas, principalmente as natalícias. Outras lindíssimas são de compositores do plano espiritual. Na praça, todos os dias, há apresentações de peças teatrais, corais, músicos, tudo muito alegre. O educandário também fica todo enfeitado. Fazem presépios, enfeitam árvores com luzes e bolas coloridas, lembrando enfeites dos encarnados. Tudo é feito para alegrar as crianças. Mas não há trocas de presentes, mas votos sinceros de harmonia e paz. Vivencia-se assim o verdadeiro espírito do Natal. Cada ano, nesta época, há um ensinamento como objetivo e por toda a colónia há palestras sobre esse tema do Natal. É muito bonito, educativo e emocionante. Como tudo o que é realizado no plano espiritual, o sentido é sempre o de elevação do espírito. O Natal passou em festa, embora os trabalhadores se encontrassem em trabalhos, como em todas as épocas das festas dos encarnados, nas quais há muitos abusos. A passagem do ano aqui é mais simples. A maioria faz votos de renovação. Com alegria, cumprimentam-se desejando alegrias e esperança. Logo após o 1º de janeiro, tudo o que recorda ao Natal é retirado e tudo volta ao normal. No capítulo 25, Patrícia relata um dos episódios mais recorrentes no nosso dia-a-dia, a influência espiritual de que somos alvos. Neste caso em particular, de uma influência perturbadora e negativa. Sua mãe, apesar do conhecimento espírita que tinha, sofria com o regresso da filha para o plano espiritual. E isso permitia que espíritos menos bons aproveitassem essa janela para lhe incutirem ideias que não eram reais, dizendo-lhes que sua filha sofria no umbral e que nada lhe serviria ter sido espírita quando encarnada. Não era verdade. Patrícia era muito feliz no plano espiritual, embora também sofresse muitas vezes quando via os seus familiares a sofrerem. Numa de suas visitas à família, encontrou um desses espíritos tentando influenciar sua mãe. Nada pôde fazer a não ser prece, o que ajudou bastante a equilibrar e a afastar este irmão perturbador. Sabendo que os desencarnados não podem fazer o que compete aos encarnados, mesmo amando-os demais, ajudou da melhor forma que podia. Os ataques das trevas eram bastantes à família de Patrícia, pois onde há luz, as trevas tentam apagá-la.
Esta não podia sofrer no lugar deles. Cada um tem a lição para fazer que compete ao seu aprendizado. É por isso que nem todos os desencarnados conseguem autorização para visitar encarnados queridos. Necessitam, para estas visitas, estarem aptos, conscientes dos problemas que poderão encontrar, porque ver entes queridos sofrendo não é fácil, principalmente sabendo que nem sempre é possível ajudá-los. Num dos seus relatos, esta conta que espíritos perturbados tentavam também, através de sua prima sensitiva, trazer o desequilíbrio à sua família. Concentravam-se nela e faziam parecer que estava obsidiada. A pequena ficava chorona e irritada. Faziam com que ela tivesse hábitos que Patrícia tinha quando encarnada. Queriam que pensassem que era ela que a obsidiava. A influência é das formas mais variadas possíveis e, neste caso, muitas vezes usam os nossos entes queridos para nos tentarem perturbar e, na realidade, não são eles, são outros espíritos fazendo-se, como neste caso, pensar que era ela que obsidiava a criança. Mas, tal como nos esclareceu o seu amigo espiritual Maurício, os encarnados também se sabem defender. O pai de Patrícia, trabalhador da casa espírita que frequentavam, concentrou-se, orou, deu passes na criança, destruindo o vínculo que a ligava a estes irmãos nas trevas do erro, e ela voltou ao normal. Jesus não nos induz a pensar que nos irá proporcionar uma vida ociosa, mas sim que aprenderemos com ele que as dificuldades que porventura tenhamos a passar não devem ser vistas como castigo, mas sim como situações que nos põem à prova. Na verdade, é nas provas que percebemos se estamos preparados. É nestas que consolidamos os nossos conhecimentos, colocando-os em prática. O trabalho espiritual é muito diversificado e no capítulo 26 é-nos relatado que também no plano espiritual é desenvolvido um trabalho de psicologia ou de psiquiatria, que nada mais é do que o aconselhamento espiritual dos irmãos que ainda não entendem as condicionantes da vida espiritual. A maioria dos problemas dos desencarnados são os que ficaram aqui, ou seja, relacionados com os encarnados. Pedem para visitar os familiares ou ajudá-los, só que não conseguem auxiliar quando se encontram ainda entre os necessitados de ajuda. Quase todos falam da sua vida encarnada e como desencarnaram. Uns reclamam do choro dos familiares que os incomoda. Outros pedem orientações de como fazer para não escutar os lamentos e chamados dos entes queridos, ao qual a resposta é orar por eles e ter paciência. O tempo passa, suavizando. Esta passagem do livro permite-nos perceber que as nossas ações têm influência nos nossos entes queridos que estão do lado de lá. E, por exemplo, quando por vezes lhes pedimos ajuda, para eles é perturbador se sentirem que nós lhes estamos a pedir ajuda e eles não têm ainda a capacidade para nos auxiliarem. Por isso, devemos ter alguma atenção com os pedidos que realizamos, porque não sabemos em que nível é que se encontram os nossos familiares. Após este trabalho de aconselhamento aos desencarnados, segue-se o trabalho de auxílio aos familiares. Quando finalizado o horário de atendimento, os amigos espirituais deslocam-se à residência dos familiares, tentando orientar, ajudar os encarnados, motivando-os a se consolar e deixar de perturbar os seus entes queridos. Outros dos problemas são os vícios e as más tendências que continuam a fazer parte da sua existência. Não esqueçamos que quando desencarnados somos os mesmos de quando encarnados. Não nos tornamos melhores pelo desencarno. Torna-se melhor quando se aprende. O apego ou a escravidão a qualquer uma das funções, por exemplo, de gula, sexo, mentira, muito falar, os vícios, tanto aparentemente inofensivos como se prejudiciais na visão da sociedade, fazem parte da busca incessante do homem em preencher o seu vazio físico. A libertação dos vícios não se faz pela repreensão, mas sim pela compreensão do que o homem é. Para os que ainda não entendem o seu novo modo de vida,
despegado à matéria. Aconselha-se assim o irmão a ser útil, a trabalhar, a estudar, a interessar-se em fazer o bem. Baseado nisto, usa-se toda a energia que o sustenta no sentido de possibilitar que se renasça o novo homem como cidadão cósmico, ou seja, orientando a sua vontade, essa sua energia, para algo útil e que lhe pode trazer algo de bom e que o vai permitir certamente ser melhor. Por último, Patrícia, desde que chegou ao plano espiritual, teve que aprender a viver neste novo plano, pois ainda trazia consigo algumas necessidades físicas, apesar de ligeiras, como alimentar-se, fazer a sua higiene pessoal, dormir, entre outras. Aos poucos, aprendeu, frequentando os cursos e aprimorando-se constantemente, a dormir poucas horas, a alimentar-se pouco, absorvendo a alimentação da atmosfera e tomando pouca água. Aprendeu também a plasmar a limpeza tanto do corpo como das roupas que usava, a limpar-se e higienizar-se pela mente. Começara a viver espiritualmente. As impressões do corpo de carne e as necessidades iam sendo superadas. Contudo, Patrícia preparava-se para frequentar um curso acerca dos conhecimentos do plano espiritual. Este curso tem como objetivo instruir os desencarnados sobre como viver espiritualmente e conhecer tudo: as colónias, os postos de socorro, o umbral, ver os trabalhos espirituais junto a encarnados, entre muitos outros. Para fazer este curso, os desencarnados necessitam estar adaptados, conscientes do seu estado de desencarnados, querer aprender para serem úteis e, o principal, gostar, amar o plano espiritual. Pelo que compreendemos aqui que tudo o que não soubermos quando chegarmos ao plano espiritual nos será ensinado, apenas precisamos querer aprender. E concluímos assim, brevemente, que este livro nos sugere bastante ensinamentos, nomeadamente que na nossa passagem pela Terra procuremos ser bons, solidários, amorosos e desprendidos dos bens materiais. Estejamos sempre conscientes e preparando-nos que vamos partir desta para uma outra etapa da vida. Lembremos-nos que todos os que passam pela nossa vida têm algo a nos ensinar e vice-versa. Sejamos uma presença positiva na vida das pessoas que convivem ao nosso redor. Não estamos desamparados. Todos recebemos auxílio espiritual. Estudo e trabalho fazem parte da vida no plano espiritual, assim como momentos de descanso e lazer que proporcionem ao espírito elevação e conhecimento. A adaptação à vida espiritual faz-se necessária, pois somos exatamente os mesmos, estando encarnados ou desencarnados. Possamos dar sempre o nosso melhor e o nosso esforço será recompensado. E pela vossa atenção, muito obrigada.